Voltamos para a última parte do Band Entrevista. Hoje estamos conversando sobre adoção. A nossa convidada é Fabiana Gadelha, advogada, especialista em direito público e ativista em direitos humanos. Diante dessa linda história aí da sua família, você resolveu fazer um livro, um e-book, não é isso? Chamado Três Vivas para Adoção? Isso. O meu trabalho é esclarecer as pessoas, meu desejo, né, de mudar esse mundo é esclarecer as pessoas sobre as possibilidades da adoção. E aí eu fui convidada pela Patrícia Almeida, que é a outra coautora do livro, a escrever um artigo, né, e um relato sobre adoção. E aí a gente foi desenvolvendo esse projeto, que era só um livro de relatos de família, e aí se tornou um livro de aconselhamento, de conselho e de dicas, né? Que chama Três Vivas para Adoção. Vamos dar uma olhadinha? A gente tem umas imagens aí, então ele está disponível para qualquer pessoa, não é isso, qualquer pessoa. Então essa capa ali que a gente viu são desenhos feitos por crianças. São desenhos feitos por crianças. A capa foi a Valentina que fez, a minha Sua filha. filha. Tem crianças que foram adotadas, tem crianças que fazem parte dos relatos do livro. Então, o livro ele é composto de duas partes. Uma parte de orientação e uma parte de relatos. Sim. Então, na orientação tem tudo. O passo a passo é uma conversa bem informal. Ele é aquele livro para você abrir no celular e você ler. Legal. Então, a gente acabou começando como uma brincadeira para ser um chat, para ser uma coisa assim bem informal, e acabou transformando um livro. Ele tem o apoio de instituições respeitadas, como a Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção, o Aconchego, o Conselho Nacional de Justiça, o Fórum Nacional de Justiça Protetiva e a Abraminge, que é a Associação Brasileira dos Magistrados da Infância e Juventude. Esse livro acabou se tornando uma ferramenta de reflexão que esses parceiros vão usar para esses pretendentes, esses 41 mil pretendentes e outros milhares que ainda vão entrar na fila. Sim. Então, ele vai ser o primeiro passo. A pessoa chegar lá na vara da infância e fala assim, eu quero adotar. Então a primeira coisa que você vai fazer, você vai ler esse livro. Que legal. Você, alguma amiga pega e te fala, eu queria adotar. Você vai falar assim, não, então eu vou te passar pelo WhatsApp, por exemplo, essa ferramenta. Então, ele é leve, ele pode passar por e-mail, por WhatsApp, compartilhar. Como é que faz para ter acesso? Existe uma série de links que você pode baixar, né? Nós fizemos um site que chama www.adoçõesnecessarias, sem ser cedilha.org, onde você pode baixar em PDF e no e-book e poder ler também no próprio celular. Então, você pode ler, você pode usar como material de estudo, porque ele tem uma fundamentação teórica, ele tem dados sobre adoção, ele tem um perfil, as crianças estão disponíveis. Ele vai te mostrar a contraposição entre o filho real e o filho ideal. O que você imagina para você e, na verdade, o que tem disponível para adoção. E um detalhe que a Patrícia, que provocou um pouco desse movimento, ela saiu do desejo dela de conhecer mais a adoção. Ela não é mãe por adoção, mas ela é mãe de uma menina com síndrome de Down, que é a Amanda, que hoje tem 13 anos. Então, ela passou a se questionar por que existem tantas crianças com deficiência cadastradas para adoção e que não têm interesse dessas famílias. Então, a gente pensou que esse livro pudesse propor essa reflexão e conversar com essa pessoa que tem curiosidade sobre o tema, que está se habilitando ou que já se habilitou. Então, ela vai contar. Aí a segunda parte do livro traz histórias. Tem a história de famílias, tem um casal homoafetivo que adotou, um menino de 7 anos, tem um casal que adotou um grupo de irmãos, tem depoimento de uma moça que foi adotada, que ela conta, já tem mais de 20 anos, e ela conta como é que foi a experiência dela convivendo com HIV, de ser adotada, né? E como que o apoio familiar foi importante para ela. Então, você vê o na frente. Né? Às vezes a pessoa tem medo de adotar uma criança com HIV, mas aí você lê um relato de uma moça que hoje faz faculdade, que trabalha, que vai fazer toda uma história. E que teve a oportunidade por conta dessa família, né? Que abraçou, que acolheu. E ela está bem. Então, ela está bem, você imagina isso há 20 anos atrás, como que era a realidade do tratamento do HIV há 20 anos atrás e como que ela está bem hoje. Né? Então, tem a nossa história, né, que a gente conta aí com mais detalhe, o relato que chama Nossos Filhos, Nossas Escolhas, né? Que o movimento de você constituir uma família nunca é fácil. A decisão de você ter uma família, de você se relacionar com alguém ou de você simplesmente querer ser pai e mãe, nunca é fácil. Tem que ser planejado com informação, com responsabilidade. Então, a gente traz um pouco desse movimento de reflexão que a pessoa que quer adotar, que quer ter um filho ou uma filha ou vários filhos, ela tem que saber. Então, ela vai conhecer um pouco da lei, aonde ela tem que procurar, quem ela vai socorrer, se ela
como que ela vai enfrentar o racismo quando ela adotar uma criança negra, né? Como que ela vai enfrentar a questão dela ser, de repente, viver numa união estável, homoafetiva, como que ela vai saber que ela não, nenhum desses motivos é impedimento para ela ser pai e ser mãe. Muito bacana. Que uma pessoa solteira, uma pessoa viúva, uma pessoa separada, pode adotar sozinho, sendo homem ou sendo mulher. Então, existe aí uma série de esclarecimentos, um conjunto de conselhos que eu sistematizei, eu junto com a Patrícia, a gente sistematizou, e eu conversando com ela, como ela era leiga, tá claro para você? Tá fácil? Porque às vezes a gente fala para convertidos... Isso ela em outro país ainda, ela em outro país. É importante falar isso, que ela escreveu na Suíça, ela mora na Suíça, mora no Brasil, e a gente produziu esse livro em 3 meses, praticamente, pelo Google Docs e pelo WhatsApp. Então, eu mandei esse texto, dá uma olhada, eu não gostei. E aí buscar as famílias para dar os relatos, né? Sim. Que isso é muito importante, Enriquece, né? Enriquece. E aí as famílias contribuíram também com os desenhos de seus filhos, contando um pouco da sua história. Algumas famílias adotaram recentemente, outras nem tanto, há mais tempo, mas mostra ali histórias reais. Então, a gente quer que a culpa, não existe culpa pelo excesso de acolhimento no Brasil. Não existe responsável, existem crianças para adoção porque as pessoas não querem adotar bebês. Não, existe uma falta de informação. É verdade. Se você convida a pessoa para ela refletir, para ela perceber que um filho, que um menino de 8 anos, de 10 anos, de 16, de 17... Com síndrome de Down, com um grupo de irmãos, com uma doença, né, que pode ser tratável, né? É claro que a vara da infância não vai disponibilizar para adoção uma criança que está ali em risco de vida, né, risco de morte. Não existe isso. Ela vai colocar para adoção crianças que podem viver bem, mas convivendo, né, com a deficiência, convivendo com a doença. Agora, a questão da morte, né? Pode acontecer? Pode. Todo mundo está sujeito a perder um filho em qualquer situação, seja natural ou seja adotivo. E esse medo sempre vai sondar essa família. Por isso que as famílias resistem, de repente, a adotar uma criança com câncer, por exemplo, né? Mas tem pessoas que tiveram câncer na infância e hoje já estão velhos, inclusive. Por quê? Porque a medicina evoluiu, o tratamento evoluiu. Com certeza. A gente coloca no livro também muitas fontes de onde buscar informação, né, sobre aquelas especificidades das crianças. E principalmente a gente quer quebrar o preconceito, né? A gente quer quebrar esse mito de que o brasileiro só adota bebê branco recém-nascido. Não é verdade. Ele adota criança diferente, sim. Ele adota criança fora do perfil, sim. A gente só precisa contar essas histórias para incentivar outros pretendentes a também acolher essas crianças e torná-los os seus filhos. Com certeza, Fabi. É uma demonstração muito, para mim, pelo menos, muito clara de um amor singelo, de um amor puro, assim, você fazer isso. É um ato de amizade, porque eu falo isso tantas vezes, né? Eu converso com tanta gente que às vezes fica repetindo a mesma coisa. Então, a gente sistematizou tudo num livro e ele é de graça e ele está disponível para sempre. Se você receber, compartilhe, passe para frente e acesse o site desses apoiadores que está disponível lá e o site adoçõesnecessarias.org que você vai conseguir o seu exemplar. Maravilha, muitíssimo obrigada. Obrigada. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns aí por tudo, viu? Obrigada. E o Band Entrevistas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e companhia. A gente volta na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.